Olá, sou o Cleandro Nilson, CEO da Gabster. Estou abrindo aqui um canal de resposta para as principais dúvidas que surgem nas aulas que a gente entrega aqui na Gabster, sejam as aulas internas ou dentro dos nossos cursos, dentro do Academy, ou também as aulas abertas que a gente está disponibilizando para quem busca evoluir o seu modelo de negócio dentro de um processo da indústria 4.0, nesta quarta revolução industrial que está abrindo uma série de oportunidades para quem está adequando o seu modelo de negócio. E essa semana eu dei uma aula gratuita, foram quase 2 horas, de uma boa conversa com empresários que têm uma dúvida, têm várias dúvidas, né? Mas querem saber os pontos principais e para onde eles devem começar a transformação dos seus negócios, de uma pequena marcenaria, de outras já negócios um pouco maiores, e quais são os principais segredos dentro dessa transformação. Então eu trouxe aqui para esse vídeo 5 principais dúvidas, que foram as mais interessantes, que no final acho que vão resolver muitas das suas questões aí dentro dessa transformação do modelo do Arquidecor. Então vamos lá, a primeira dúvida foi o grande segredo da transformação de um pequeno negócio que personaliza e que desenvolve ambientes personalizados, seja uma marcenaria, uma vidraçaria, uma marmoraria, ou empresas que precisam sair de um modelo antigo, tradicional, artesanal, para um modelo industrial. Então a pergunta é qual é o principal segredo, tá? Então, para quem trabalha direto na produção de ambientes sob medida, personalizados, de acordo com um projeto específico, que especialmente começa, às vezes, na mão de um arquiteto, de um especificador, o grande segredo que se tem é a transformação, ou a explosão, ou um split, para melhor dizendo, de um projeto 3D em uma sequência de lista de peças que são personalizadas e podem ser produzidas em série sem uma necessidade de interpretação humana sobre o que tem que ser feito sobre aquele projeto, aquele ambiente. Então, é um novo conceito que a gente traz, ou que a gente já trabalha há 14 anos, né? Mas que a gente cada vez mais está tornando ele mais simples de ser entendido, descomplicando esse processo, que realmente ele é complexo, envolve uma série de variáveis, mas o grande lance é fazer esse split, esse desmembramento de um projeto 3D em uma série de peças que são realmente personalizadas, vão dar um toque especial para o ambiente, porque ele é personalizado, tem um grande valor de se fazer algo mais, de um certo ponto, artesanal, mas com grande tecnologia, com grande inteligência. Tá? Então, o que a gente faz aqui, dentro desse conceito, é permitir uma economia de escala dentro de pequenos negócios, onde cada peça adicional produzida em sequência torna todo o processo menos custoso, mais econômico, né? Você tem economia de escala, onde cada peça adicional reduz o valor geral de todas as peças, sendo que cada uma das peças, elas hoje, com essa tecnologia, com esse novo método de produção, pode ser personalizada. Então, cada peça que entra na linha de produção, ela é única, tem um DNA único que vem de um projeto, mas a partir daí eu consigo produzir em série peças personalizadas. Esse é o grande lance, a grande transformação. Aí conseguimos, né, fazer para quem já tem máquina, CNCs, routers, robôs, independente do material utilizado, fazer o comando e o setup de cada uma das peças em tempo recorde, em questões de segundo. Então, à medida que as peças vão sendo produzidas, é feito um setup automatizado das peças de acordo com a instrução que vem lá do projeto, tá? Então esse é o grande lance que precisa ser entendido, e claro que tudo começa dentro de um bom projeto desenvolvido, que já traz essas informações para a indústria. Então o grande lance aqui da Gabster é sempre buscar na indústria, com a máxima precisão, as informações que vão dar origem lá na montagem de um ambiente, trazer elas para dentro do projeto 3D. Para que o momento que o projeto começa certo lá no arquiteto, lá na mesa do especificador, ele venha para a marcenaria, para a vidraçaria, marmoraria, serralheria, porcelanateria também, e vai ser conduzido em série. Então, isso traz uma economia de escala, prazo,
A gente pode produzir vários projetos ao mesmo tempo, os ganhos são imensos, onde se tem um ganho, uma redução considerável de custo, né, uma margem maior, e automaticamente se consegue agregar muito valor nesse processo. Então a gente resolve assim uma grande incógnita do mercado. Como gerar valor maior, ou como manter o valor maior sobre algo que é personalizado, mas onde a produção pode ser em séries. A segunda pergunta que surgiu é como lidar com a oscilação no mercado, com a sazonalidade agora de final de ano, como as empresas têm trabalhado com isso e mantido um fluxo constante de venda e também de produção de projetos. Tá? Para começar, eu também vou trazer um conceito importante que você deve trabalhar em pequeno negócio, e por isso é importante a automatização do processo e uma boa gestão, onde você, à medida que você vende, você não pode estender gradativamente o prazo de entrega, tá? Para evitar o que a gente chama de um efeito bumerangue, ou seja, você, à medida que começa a aumentar as vendas, como você não tem eficiência na produção, começa a esticar o prazo de entrega, você começa a dizer para o mercado que você está com muito tempo para entrega, um prazo muito longo, você começa a perder venda. Quando você entrega a sua produção, você tem uma dificuldade ou um tempo maior para conseguir novas vendas. Então, as suas vendas vão começar a oscilar, né? Então, ficar uma gangorra, ou seja, você vende bastante, tem que parar de vender porque demora para entregar, e à medida que você entrega tudo, você tem que voltar para vendas, e isso tem dificultado muito também o crescimento das empresas. Mas isso é quando você consegue vender, mas se caso não conseguir, tá? O grande lance que a gente está também trazendo para vocês, o segredo, aqui é você trabalhar com um canal recorrente de venda, tá? Canal recorrente é um canal que você, à medida que você investe, cria uma estratégia de marketing, você consegue ter seguramente, ou com uma maior previsibilidade, um número constante de venda. Existem vários canais recorrentes que você pode construir. Você pode construir uma máquina de venda baseada em mídias sociais, investir em meta ads, ter um time de marketing, de geração de conteúdo, né, de posicionamento nas redes sociais, criar uma máquina de vendas para marcenaria, para vedaçaria, porque é um negócio onde você vai ter vendedores que buscam as vendas diretamente, para evitar especialmente ficar dependendo muito da indicação. Até a propósito, a gente tem feito aqui muitas pesquisas e diagnósticos quando o pessoal entra, as indústrias entram aqui na Gabster, e a gente vê que ainda, por incrível que pareça, 60% a 70% das empresas que entram aqui na Gabster dependem de indicações, de uma venda que não é controlável. Então, as empresas ainda estão dependendo de fatores externos para conseguir vender, né? Estão agindo passivamente sobre o seu crescimento. O mercado cai, a demanda cai, a empresa sofre muito. Então, as empresas estão ainda sendo muito compradas, o que indica que como esse mercado é fantástico, porque ainda tem tanta empresa dependendo de venda passiva. Mas o grande segredo é você ter um canal recorrente e agir sobre ele para você ter ativamente, você ter sobre as suas ações um crescimento controlado e ter previsibilidade de venda. Hoje em dia, atualmente, o melhor canal, o canal que é mais lucrativo é a parceria com arquitetos, tá? Temos vários conteúdos já falando sobre isso, tá? Não vou me ater aqui, pois eu posso colocar no final desse vídeo também aqui nas descrições os links para os nossos conteúdos, onde a gente mostra por A mais B que um arquiteto, uma boa parceria com um arquiteto, vale 28 vezes mais do que um cliente. Você vai ver o porquê, é matemático, né? É racional você entender como você pode entender dentro desse canal, como você pode criar um canal de vendas. Então, minha resposta é: crie um canal de vendas recorrente. 2, você tendo uma boa parceria com o arquiteto, fidelização, uma boa fidelização, trabalhando com os principais critérios de decisão com o arquiteto, você vai ter um ótimo canal de venda recorrente. Mas também, para que você mantenha essa fidelidade, você precisa ter eficiência e, novamente, você precisa ter automação, precisa ter gestão, para que você não crie mais problemas para o seu parceiro. Não fique atrás só da venda, de uma ou duas vendas, você mantenha realmente um canal recorrente. Essa é a grande dica, e a partir daí você vai começar a poder entrar em outros detalhes, como custo de aquisição do cliente, quanto isso custa, um LTV, ou quanto que você consegue
faturar ou consegue vender em cima de um mesmo cliente, em cima de um mesmo parceiro. Aí você começa a ter um mínimo de gestão sobre vendas e para não ter mais essa oscilação. Então, o segredo é esse. A terceira dúvida veio sobre os segredos para otimizar processos, integrar máquinas, automatizar o pequeno negócio, tá? A minha resposta, essa pergunta foi feita até pelo Sandro Salvador e eu coloquei da seguinte forma, tá? Antes de a gente pensar na automatização no processo, né, que é super importante, você precisa ter uma mudança de mindset, olhar primeiro para a gestão. Gestão considerando essas outras duas respostas que eu dei há pouco, você precisa entender o negócio como um todo. A mudança que está acontecendo no negócio, a mudança que você precisa vender para o seu time, onde você precisa ter uma gestão eficiente sobre a capacitação do seu time, você precisa entregar uma boa capacitação, ter os seus indicadores, ter um bom processo de venda, dominar um macro processo da sua empresa, um novo macro processo, entender como você faz isso, como você gera valor, quais são os seus diferenciais. Então, primeiro você tem que ter essa estratégia, essa gestão, entender o novo modelo de negócio, tudo que envolve uma transformação, deixar de pensar só em máquina ou só em processo, só diretamente na automação, no que é óbvio, que todo mundo está fazendo, mas ser mais estratégico. Esse é o primeiro ponto, tá? Alguns exemplos. Você tem que entender como que o projeto começa, onde que ele começa, se o projeto 3D, que vai determinar uma boa produção, ele é o seu produto, né, que começa lá no 3D, ele é rentável, a forma como você está produzindo é rentável, você tem um bom sistema construtivo, um método construtivo que é padronizável, que é repetitivo, que te dá escala. E se a gente pode falar um pouquinho de escala, escala significa que você consegue crescer e ter mais rentabilidade sem aumentar o custo, você não precisa aumentar a estrutura, você pode otimizar cada vez mais a sua estrutura para poder ter mais lucro, ao invés de ter cada vez gradativamente, quer aumentar o faturamento, tem que aumentar o custo, você não é escalável. Então, você primeiro precisa ter essa noção da transformação, para evitar os problemas no curto e no médio prazo, onde provavelmente se você está pensando de uma maneira muito resumida só em automatizar e colocar máquina e daí ter um software que integra com a máquina, você vai ter sérios problemas porque você não vai estar preparado para a mudança que está acontecendo, que não é tão óbvia, talvez, não é tão tangível no primeiro momento. Você pode resolver um problema aqui, mas criar vários outros problemas, porque existe uma adequação ao mercado que você tem que fazer. Para não ter oscilação de venda, para ter os produtos que são mais rentáveis, para você garantir que você vai ter uma lucratividade, você pensa do início ao fim, você implanta uma sistemática de preços, de markups corretos, daí um processo de montagem correto também com o seu time. Então, você primeiro pensa a gestão. Quando você entende tudo que é envolvido, aí fazendo um parênteses, a gente também tem aqui na Gabs todas as capacitações necessárias para que você entenda se tem um modelo de negócio novo. Você vai pensar nos impactos para as pessoas, nas capacitações, o novo papel das pessoas dentro da marcenaria. Aí você já vai começar a resolver um dos principais gargalos que você tem hoje de falta de talentos. A gente te mostra também aqui como você pode minimizar esse impacto de turnover, de saída de gente, gradativamente entender a nova geração que está chegando aí, que precisa trabalhar sobre outros aspectos. Isso tem um impacto também de cultura. Você tem que entender que entra agora uma nova cultura no mercado. Não é mais o modelo antigo, os processos antigos, o modo de pensar antigo que vai levar o seu negócio para frente, para depois você trabalhar com os processos. Então, a sistemática que você tem que pensar, antes de pensar quais as atividades, novas atividades, é você equalizar gestão, cultura, pessoas e aí processo com automatização. Porque software, máquina vão executar novas atividades. Se você não muda a sistemática, o modelo de negócio, você só vai implantar algo que vai fazer mais rápido o que você já fazia errado. Né? Você não são mais as mesmas atividades. Pensa, se antes você tinha alguém trabalhando em bancada, fazendo um móvel, ou fazendo um projeto, olhando num 3D, num desenho, e agora o processo é mais linear, é sequencial. As pessoas vão, obviamente, se sentir frustradas, elas vão se sentir inseguras, porque tudo muda dentro da empresa. Você precisa estar preparado para isso. Então, você vai ter que ter uma ideia nova de como trabalhar nesse ambiente. Senão, você corre o risco de perder as pessoas, as melhores pessoas. Você vai ter gente com muito resistente dentro da empresa.
Então, quando você pensa em qual é o melhor sistema de automatização, o melhor sistema de automatização começa na sua cabeça. Você precisa entender o que é um novo modelo de negócio para que aí tudo fique mais fácil, seja mais seguro, tá? Então, a gente vê muita resistência, muita crença limitante aí no mercado, é natural, porque as pessoas trabalharam 40, 50 anos sobre algo que funcionou, claro que funcionou, levou muitas empresas ao sucesso, só que agora quando as coisas mudam, a gente não pode ir contra também esse sucesso passado, mas essa forma de trabalhar não vai entregar o que você precisa no futuro, com agilidade, lucratividade, adequada às novas tecnologias. Então, essa nova maneira de pensar. A resposta é: quero implantar um sistema de automatização. Para onde começa? Comece a estudar e entender os impactos dessa transformação no seu negócio, para que aí você tenha um passo a passo, um mapa do que tem que ser feito, tá? A melhor sistema de automação começa aqui. A próxima pergunta veio no sentido de como eu posso reduzir a carga de trabalho em projeto ao receber projetos detalhados com os parceiros, com o arquiteto, a hora que você começa a trabalhar nesse novo canal de vendas. Bom, uma das pontos importantes dentro dessa transformação é você entender sobre o tema de comunicação. Aqui, nós como fornecedores de sistemas 3D com orçamentação, integração, ponta a ponta, o principal conceito que a gente analisa é a comunicação. Se um projeto começa mal, ele é passado para seus fornecedores, e uma série de fornecedores, a gente não pode falar só de vidraçaria, marmoraria, marcenaria de maneira isolada, são várias variáveis, são várias acabamentos diferentes, precisão precisa ser milimétrica. Imagina, ter uma percepção fora da realidade sobre um projeto, compartilhar isso com vários fornecedores, cada um dos fornecedores com pouca informação precisa, começa a trabalhar e dá orçamento. Obviamente, o projeto não vai dar certo na obra. Então, a comunicação começa corretamente quando os produtos que entram dentro de um 3D, dentro de um projeto, uma percepção que é vendida para o cliente, eles têm a máxima precisão. Preciso ter variáveis e precisão dentro de um projeto para que ele seja produzido por todos os que estão trabalhando no ambiente, né? E essas informações precisam ser complementares. Bom, entende? Então, eu tenho que começar um projeto, certo? Eu tenho que levar esse projeto de maneira certa para todos os fornecedores que fazem o orçamento e cada um deles vão seguir na sua ordem de produção em frente, tá? Então, como reduzo o tempo e o projeto, ou o tempo de desenvolvimento de projeto e a carga de trabalho que eu tenho no meu negócio de projetos de produção personalizada. Preciso ter certeza que aquilo que está chegando é possível de ser produzido. E se eu preciso ter certeza daquilo que está entrando é possível de ser produzido, eu tenho que entregar para o meu parceiro as informações corretas, certo? Então eu tenho que ter produtos paramétricos, parametrizáveis, personalizáveis, que eu entrego para o meu parceiro para que ele comece corretamente o projeto, me entregue algo que eu vou complementar. Tá? Eu não vou destruir um projeto para recomeçar do novo. Não podemos mais permitir que um projeto comece de maneira errada para que eu, como fornecedor, corrija esse projeto. Esse é um dos principais problemas, os enganos que existem no mercado é um dos principais fatores que levam a gente ter tanto problema na obra. Cada fase que se passa dentro do processo se reajusta as informações, se destrói uma fase anterior, se reconstrói com outra ideia, com falta de informação. Então, o grande lance, e aí vem um pouco do conceito do BIM, tá, que é a interoperabilidade, ou seja, as informações que vão para a obra, no final, que vão materializar uma obra, né? Vão ser uma obra criada, materializada com diversos componentes, ela é o resultado de uma série de comunicações que aconteceram dentro do início do projeto. Então, o arquiteto tem que começar, o especificador, quem está especificando, dentro de uma percepção, tem que estar com a informação mais próxima da realidade possível. Então, começa um projeto correto, passa para uma segunda fase, nessa segunda fase eu complemento informações, então eu começo, sei lá, com 100 informações, eu tenho que acrescentar mais 20 informações e não construir do zero 120 informações novas, entende? Então, eu vou complementando. Quando eu complemento com informações
adicionais com orçamento, eu valido, até eu volto o processo, valido, ver se essa informação está correta, vendo o projeto, levo para a produção, na produção eu vou complementar com mais informações, mas a informação precisa de medida, acabamento, o básico, ela vai permear do início ao fim do projeto. Por isso se dá no mínimo 50% de eficiência, né? Somos acostumados aqui, especialmente no Brasil, trabalhar com orçamentos que são imprecisos, que no final da obra sempre custam no mínimo o dobro do valor, falando para o consumidor final, e o dobro do tempo. Por quê? Porque a gente trabalha com informação imprecisa até a obra, e na obra a gente começa a resolver o problema. É muito do Brasil a gente começar a executar rapidamente as coisas para resolver futuramente. A gente sempre está trabalhando com imprevisibilidade. Então, como reduzir a carga de trabalho? Trabalhar com informação, com uma boa comunicação. Para ter uma boa comunicação, você tem hoje então à disposição em 3D projetos, produtos paramétricos para entregar para o seu parceiro. O parceiro começa corretamente, ele ganha tempo, ele não precisa ficar especificando coisas que ele não sabe no final. Você complementa informações, dá um orçamento rápido e trabalha numa plataforma que já trabalha em tempo real ao mesmo tempo. Imagina você trabalhar com o seu parceiro, alterando o projeto ao mesmo tempo, como são os novos sistemas em nuvens, né? Aí vê Google, planilhas, Google Docs, Miro, Canva, todos estão trabalhando já com as informações em tempo real. Vamos trabalhar assim também no SketchUp com projetos que são complementares, com bibliotecas complementares, resolver o problema em tempo real, fechar com o cliente e mandar para a produção. É a melhor economia que pode se ter, porque se trabalha de maneira muito organizada. Bom, e a última pergunta tem a ver com algo que está me envolvendo muito e eu estou muito motivado nesse estudo, tá? Que é como capacitar e ensinar funcionários adultos, colaboradores adultos que possuem vícios de trabalho antigos, ou seja, crenças antigas, 30, 40, 50 anos fazendo algo da mesma maneira que deu certo e agora precisa mudar de forma de trabalho, tá? Então, eu tenho estudado muito sobre isso, tenho aplicado muitas técnicas de educação. Cabe a gente aqui, fazendo um toque, fazendo um parênteses, todo empreendedor, todo empresário, ele precisa virar um educador. Se a gente não aprender a educar as pessoas que estão dentro da empresa, nossas empresas são fadadas ao fracasso, porque é só com nova educação, novo conhecimento, que eu posso transformar um mindset, tendo todo o cuidado, né, todo o respeito às crenças limitantes, muitas vezes, mas que trouxeram muitas pessoas até aqui. E agora, mudar essa forma de pensar envolve algumas técnicas também. Então, você tem que pensar, para ter um bom treinamento com as pessoas precisam reconhecer que esse novo conhecimento traz uma vantagem na carreira, no dia a dia do trabalho da pessoa. Então, sempre a gente, quando começa uma capacitação aqui, a gente pensa como de maneira prática a gente pode ensinar as pessoas a mudar a sua percepção sobre aquilo que deu certo, sobre uma nova forma que também dá certo, é mais econômica, mais fácil. Mas é diferente. Exige um certo empenho, obviamente, até isso se tornar uma habilidade prática, né? Se executar 2, 3, 4 vezes e se entender que aquilo é possível. Então, dentro do processo de capacitação, primeira coisa, valide que as pessoas têm vícios e que elas aprenderam a executar coisas e que isso que elas aprenderam funcionou, porque senão elas também não defenderiam um conhecimento que não funciona. 2, ao passar uma nova capacitação, um novo conceito, valide, mostre o quanto isso é benéfico e vai trazer um resultado, uma facilidade no dia a dia, no final uma satisfação no trabalho, um prazer em trabalhar com algo que é super eficiente. Torne esse aprendizado muito prático. Valide casos, use na prática aplicações práticas de como essa pessoa pode ver. Afinal, a gente não está ensinando a criança, a gente está ensinando adultos aprendem na prática. Como esse novo conhecimento pode ser aplicado. E tenha uma sensibilidade, talvez um dos pontos mais importantes, tá? Depois de você ver as pessoas tentando praticar, elas não vão conseguir
aplicar o que elas estão aprendendo na primeira vez. Elas vão ter muitas dificuldades, vão ter muitos desafios, elas vão ter resistências. Chame as pessoas e pergunte sobre as principais dificuldades dentro do que eu estou fazendo aqui diretamente, tá? Todos os dias. Assim que eu ensino algo novo para quem trabalha aqui na Gabster, logo depois eu busco aplicar uma avaliação para que as pessoas realmente mostrem a dificuldade, a dificuldade de entendimento, a dificuldade de aplicação. Peço para elas pontuarem de 1 a 5 se elas estão entendendo esse novo conceito, quanto que elas estão entendendo. Tá? Então, é normal a pessoa de achar que entendeu, mas com algumas primeiras perguntas a gente vê que ela, de 1 a 5 ela entendeu, tá recém gatinhando, tá com uma nota 1, né, dentro de uma avaliação. E a partir daí, das dificuldades, eu começo a trabalhar em cima daquilo que elas mais estão tendo resistência ou dificuldade. Eu começo a entender como elas estão entendendo um novo conceito. Tá? Mas eu faço isso e tomo essa responsabilidade aqui dentro da empresa. A partir daí eu começo a aprender muito sobre elas começam a compartilhar os seus desafios e se acelera dentro desse processo muito o aprendizado, porque elas começam a identificar que essa dificuldade não é por uma deficiência de entendimento delas, que é normal do processo, e eu então apresento novas formas de aplicação, acrescento conhecimentos distintos, e aí a gente já vai aprendendo junto. Então, se eu tenho 1 hora de conceito, eu tenho 1 hora de prática e mais 1 hora de reflexão junto com a pessoa para entender as dificuldades, dar novos exemplos e a partir daí o aprendizado acelera. Se você faz isso de diversas sequências diferentes, né? Você pode fazer um treinamento numa segunda, deixar na terça-feira para a pessoa praticar, na quarta você faz uma reflexão, dá mais um tempo, uma quinta-feira para fazer mais um teste, para a pessoa testar, na sexta faz uma nova reflexão, você vai ver que em 1 semana essa pessoa vai aprender muito mais se você deixasse ela só sobre um curso e tal. Você pode adquirir cursos para isso, mas é importante você, como empresário, entender como você faz esse processo de aceleração do aprendizado, porque você pode ter mais domínio, mais aplicação para entender o quão essa pessoa está preparada para fazer alguma aplicação de algum conceito, né? Porque não é só sobre o conceito, não adianta só passar, a pessoa só ver um vídeo, ela não vai conseguir aplicar direto. Você tem que ter um pouco de domínio e ser mais ativo dentro dessa capacitação. E a partir daí você vai ter mais segurança também se o que vai estar sendo executado não vai gerar nenhum problema na empresa. Se você faz isso numa semana e na segunda semana você acompanha a pessoa executando pelo menos 3, 4 vezes, você vê que ela tem mais domínio sobre aquele nova técnica, você fica mais seguro e a partir daí você começa a liberar a pessoa para executar a atividade. Então faça isso e entenda que aqui você precisa aprender sobre andragogia. Adultos não aprendem como crianças. Nós temos que criar essa nova disciplina e trazer essa nova disciplina de ensino de adultos para dentro da empresa, porque senão a empresa não vai crescer. Não adianta ficar reclamando de falta de mão de obra, porque somos nós, empresários aqui, atrás dos negócios, que temos essa responsabilidade no Brasil, já que as escolas, as universidades não estão formando profissionais. Alguém tem que formar e nós queremos ter bons negócios que progridem. Então, cabe a gente fazer isso, do que ao invés de ficar reclamando do contexto, da situação do mercado, entendeu? Então, aí, dessa forma que eu penso, dessa forma que eu toco também a Gabster aqui, e deixo esse vídeo aqui para vocês, quero fazer vários vídeos como esse no ano. Aqui revisando, então, a gente falou sobre oscilação de venda, segredo para fazer a automação de uma fábrica, quais são os segredos de para uma capacitação de um funcionário, de um colaborador que tem vícios. Também falamos, que mais? Como eu reduzo o tempo de trabalho de um projeto que chega de um arquiteto, né? Acho que foram esses os principais tópicos. Espero que você tenha gostado. Comente aqui se você tem alguma dúvida específica sobre esses assuntos, sobre os demais. Tenho o máximo prazer de compartilhar a experiência que a gente tem aqui em centenas de implantações. Nesses 14 anos de Gabster, que a gente já está à frente do mercado, tem muita coisa para compartilhar, histórias legais, desafios. E acompanhe os nossos materiais. Também vou estar muito tempo na estrada agora em 2026. A gente vai ter agora eventos em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, presenciais.
onde eu vou estar recebendo pessoalmente clientes, novos clientes, para a gente conversar e tornar mais prático também essa experiência. Então deixa seu comentário aqui e compartilhe se você achou válido essa experiência aí com seus parceiros. Ok? Obrigado pelo seu tempo.